Oi, bem-vindos ao Life com Lu. Eu sou a Sheila Rocha, analista do comportamento e mãe do Lucas, de 9 anos, que tem autismo. Aqui nesse canal falamos sobre diversos assuntos que podem ajudar você a ter uma vida livre e feliz com o diagnóstico do seu filho. Bom, o que eu queria falar hoje com vocês é um assunto que eu já venho falando há muito tempo, mas que é necessário, né? É uma conversa muito necessária que a gente precisa ter. É sobre o uso do celular para crianças com autismo. Então, quais são as possibilidades ou os benefícios que um celular pode trazer para uma pessoa com autismo? Ou então, qual é o prejuízo que uma criança com autismo tem quando ela fica muito tempo exposta a uma tela de celular? Vamos começar pensando em qual é o atrativo para uma criança esse item, esse celular. Bom, a gente pode começar pensando por nós mesmos, né? Por que a gente gosta de estar no celular? A gente se distrai, é uma coisa que tem uma série de funções lá e você não precisa ter mais ninguém no teu entorno para você poder se distrair. Você não precisa ter uma TV, você não precisa ter uma pessoa para conversar, você não precisa de nada, você só precisa do celular. Então, quando a gente está naquele momento de ócio, ou seja, que a gente não tem nada para fazer, hoje em dia, ao invés de pegar um livro, a gente vai para frente do celular. E lá a gente vê notícias, lá a gente vê coisas interessantes, coisas tolas, a gente vê vídeos engraçados, a gente vê questões que a gente tem interesse, de forma muito rápida, muito prática, né? Então, pelo mesmo motivo, as pessoas com autismo têm essa atração pelo celular, porque é legal mesmo. É legal você ter uma tela só para você, em que você escolhe o que você vai ver, o que você vai assistir. Você não tem obrigação de assistir nada até o fim. Então, se a coisa ficar desinteressante, você elimina aquela coisa, você passa para outra. E isso pode ser um dos grandes problemas de expor uma criança com autismo a esse tipo de ferramenta, a esse tipo de aparelho. Por quê? Primeiro, ela não sabe o que fazer na hora de ócio, ou seja, na hora que ela está entediada, ela não descobre maneiras de se entreter, de fazer alguma coisa, como brincar, por exemplo, que é algo muito necessário na infância, né, no desenvolvimento de uma criança. Então, essa criança perde uma grande oportunidade. Outra oportunidade que a criança perde nessa hora é estar olhando para essa tela e não estar vendo o que está acontecendo ao redor dela, no mundo, né? Então isso é uma grande oportunidade que ela perde de estar observando o que as pessoas estão fazendo para poder imitar, ela perde de estar olhando para coleguinhas e nesse olhar para os coleguinhas tentar interagir de alguma maneira, né? E ela perde uma oportunidade grande, porque toda oportunidade dentro do autismo, a gente fala, é uma oportunidade de aprendizado. Então, o simples fato de estar olhando é uma possibilidade de aprender. Talvez a criança se interesse por aquilo que está acontecendo ao redor dela. Talvez ela se interesse pelas pessoas mais do que se ela não tiver esse contato. Então, essa é uma das primeiras coisas. Segundo, que a criança tem essa possibilidade de tirar o que ela não gosta de ver. Então, você coloca alguma coisa e ela não quer mais aquilo e ela vai passando de jogo por jogo, ou ela vai passando quando o jogo fica difícil, ela desiste daquele e vai para o próximo. Ela não aprende a cumprir tarefas começo, meio e fim, né? Então, ela só entende que as coisas têm começo e fim, mas o meio ou a dificuldade pela que você tem que enfrentar ou passar para superar algum desafio, ela começa a não compreender mais, porque esse desafio não existe na frente da tela. Então, se o jogo ficou muito difícil, eu tiro aquele jogo e coloco o próximo. Então, eu não aprendo a superar aquilo. Muitas mães de crianças com autismo falam que jogos que têm níveis para passar não rolam para crianças com autismo. Por quê? Porque elas não foram ensinadas a vencer esses desafios e esses obstáculos, né? Então, a gente tem que ensinar a criança a se frustrar, saber que ela vai perder e que se ela se esforçar, ela vai conseguir superar aquilo que ela não está conseguindo naquele momento. Então, isso é uma coisa fundamental que até o celular pode ajudar, mas contanto que seja bem direcionado.
Outra coisa que é muito ruim é a criança ficar no YouTube vendo vídeos aleatórios ou vídeos sem sentido nenhum, né? Que não tem uma sequência, então não tem começo, meio e fim. Então ela não aprende nada com aquilo ali. Ela aprende, por exemplo, a mexer na geleca. O que isso vai acrescentar na vida de uma criança com autismo? Nada. Então a gente tem que pensar que talvez um desenho, um filme seja muito mais produtivo porque ele conta uma história, tem uma sequência temporal, tem uma sequência de eventos, ele começa a introduzir emoções para aquela criança, então a criança começa a interpretar essas emoções a partir do desenho, a partir do filme, e ele tem que esperar o final para ver o resultado daquela ação toda, daquela comoção toda que os personagens criaram para chegar no ápice do filme, né? Então isso tudo faz com que a criança se torne mais tolerante, que ela se torne mais tolerante a essa frustração. É importante também que a gente ensine, e isso o celular não vai ensinar, a criança a se expressar com frustração. Por exemplo, o Lucas agora está numa fase que ele escreve as coisas e aí se ele tem que apagar, ele se frustra. E antes ele ficava muito bravo, ele não queria mais escrever, né? E ele aprendeu a falar, ai que droga. Então, quando ele dá alguma coisa errado, mesmo que seja no jogo, às vezes ele perde o jogo, né? E ele fala, ai que droga, perdi. E daí eu falo, não, joga de novo. E ele joga de novo mesmo, ele é bem determinado, ele vai até o final dos níveis dos jogos, né? Ele é assim, aquela pessoa obstinada que vai até o final, o jogo acaba os níveis e daí ele abandona aquele jogo, né? E vai para o próximo. Então ele tem essa coisa de vencer desafios e aprendeu a se frustrar. E isso a gente vê na ação verbal, né? O Lucas é pouco verbal, lembrando que ele é bem pouco verbal, mas isso ele consegue verbalizar essa frustração através dessa expressão. Ai que droga, deu errado, deu ruim. Né? Então são coisas que são jargões que ele aprendeu a usar de forma adequada e que são usados nesse momento, e ele usa o celular para jogar, ele não tem acesso ao YouTube e o tempo dele é muito limitado. Então, por exemplo, quando a gente quer reforçar por um bom comportamento, aí a gente fala, agora você pode usar o celular. Quando ele, por exemplo, está muito sobrecarregado, ele pede, aí ele fala, posso usar o celular? Aí a gente deixa ele 5 minutinhos porque ele se autorregula ali, mas são coisas muito esporádicas. Quem conhece o Lucas sabe que ele não anda com o celular na mão, como a maioria das crianças com autismo, né? Mas isso é uma batalha, isso é uma coisa dia a dia, porque muitas vezes ele vem roubar o celular, ele vem pegar o celular de lugares e se esconde embaixo da coberta com o celular na mão para a gente não ver. Então a gente tem que ficar policiando isso, tem que ficar fazendo com que ele apenas tenha acesso no momento que ele pede, né? Então para que ele não tenha acesso ilimitado a esse dispositivo, ele não tem um celular dele, obviamente, né? Então essas coisas a gente precisa estar muito atento, porque é uma coisa muito grave. Hoje, algumas pessoas erroneamente, já deixando muito claro, falam de um autismo digital, um autismo de tela. Isso não existe, né? Mas o que a gente pode ver é que as crianças estão se fechando para o mundo, se fechando socialmente por causa do uso da tela. E isso sim é um problema comportamental, mas não tem nada a ver com autismo. O autismo é um transtorno dentro de um espectro que tem uma base, um fundamento genético, tá? Então, que fique muito claro isso, que a gente não tem esse autismo, a pessoa se torna autista porque ficou muito tempo na frente do celular, do tablet. Não, ela pode ter problemas comportamentais relacionados à interação social. Devido a isso, sim, e muitas crianças estão apresentando esse quadro, mas isso é meramente comportamental e facilmente manejável, ou seja, você tem que tirar o celular, você tem que tirar a tela e introduzir novas possibilidades de conteúdos, de coisas que a criança possa fazer. Como eu sempre digo, se for para substituir tela por tela, ok, até pode acontecer, a gente deixar a criança assistir um desenho, assistir um filme, contanto que eles tenham sentido e sejam pertinentes para aquela faixa etária da criança. Então, uma criança, ele gosta de assistir, sei lá,
não sei, uma coisa que não tem nada a ver para a idade dele, por exemplo, né? Uma novela não tem nada a ver para a idade da criança. Então a gente tem que estar onde a criança esteja vendo crianças, filmes, né, desenhos, onde ela tenha pares ou relações da idade dela, que tem animais, que ela possa aprender sons de animais, categorizar animais. Então, a gente vai trabalhar com coisas que sejam pertinentes à idade da criança. Tá? Isso também é muito importante, porque muitas vezes nesses outros conteúdos a criança pode ser exposta a algumas situações que não fazem parte do comportamento dela e ela começa a imitar esses comportamentos de forma equivocada e de forma errada. A gente tem que ter esse cuidado na hora de selecionar o que a criança vai assistir, tá? E de repente, dentro dessas coisas, a gente vê algumas possibilidades, por exemplo, entender quais são as preferências da criança, principalmente crianças com pouca interação ou com pouca verbalização. Você começa a ver quais são as preferências, o que atrai mais essa criança, quanto mais tempo ela fica ligada naquele desenho ou naquela imagem, porque ela tem realmente uma atração por aquilo. Então a gente tem que observar isso também, né? O Lucas está numa fase agora que ele gosta de ver aqueles filmes, Uma Noite no Museu, Really Jones, que são filmes de museu, de coisas históricas. Então a gente começa a introduzir esse tipo de conteúdo, porque você vê que ele tem um apreço por isso, ele gosta disso. Então a gente começa a explorar esse tipo de conteúdo de outras formas, com livros, né? Mas foi por aí que a gente descobre que a criança tem essa aptidão ou essa predileção. Então, utilizar o celular como ferramenta pode acontecer, sim, como um reforçador, como um regulador, como um pequeno tempo de ócio, mas isso não pode ser regra. Dentro de casa, a criança não pode ter acesso ilimitado a um celular, a criança não pode ter um celular dela. Para que uma criança precisa de um celular? Se ela não tiver 15 anos de idade, estiver saindo sozinha de casa, aí talvez ela precise de um celular porque ela precisa se comunicar com os pais. Mas fora isso, não tem uma razão plausível de dar um celular para uma criança até essa idade, porque a gente vai estar realmente expondo a criança a conteúdos que não são adequados e a gente vai estar dificultando as interações sociais e o aprendizado dessa criança. Muitas mães vêm e se queixam de crianças neurotípicas mesmo. Meu filho vai mal na escola, meu filho vai mal na escola, está com dificuldade. E daí eu vejo que essa criança vive com o celular na mão, gente. Então, essa criança nem tempo para estudar tem, porque ela está sempre com o celular na mão. Então, o interesse grande dela é ficar no celular, ela está desenvolvendo, na verdade, uma obsessão por aquilo, né? Ela está construindo relacionamentos virtuais, ela está ali, é o mundo dela. Então, que tempo ela está tendo para estudar ou para explorar novas coisas, novos conhecimentos, novas possibilidades? Essa é uma hora de fazer isso, a gente mesmo, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma hora do dia que eu deixo o celular guardado. Eu nem pego o celular na mão porque é minha hora de leitura. Então, eu tenho aquela hora de leitura. É uma hora e é sagrado. Eu vou ter que ler naquele momento. Eu leio N coisas, mas é o meu momento de leitura. Então, exercitar isso desde pequeno é fundamental. Na verdade, devia ser o contrário. A gente devia ter todos os momentos e um momentinho de celular por dia, né? Nós como adultos ainda conseguimos nos controlar, mas imaginem crianças que estão crescendo com essa exposição, estão crescendo com isso na mão, né? E uma ferramenta tão interessante, uma ferramenta tão atrativa. Então a gente realmente tem que substituir isso, e isso talvez leve a comportamentos muito inadequados. Uma criança que está habituada a estar na frente do celular e você vai começar a substituição desses comportamentos, você vai precisar de várias ferramentas de manejo comportamental para extinguir esse comportamento e substituir por outro. E isso é algo que tem que ser feito, né? É algo que a gente espera que os pais possam contribuir. Porque muitas vezes essas crianças na terapia, elas não têm nenhum acesso a equipamento eletrônico, mas quando eles saem da porta da terapia, os pais já estão lá com o celular, porque é a única maneira de conseguir controlar essa criança. Mas como que ela ficou na terapia, então, sem o celular,
Não é verdade? Então não é a única maneira de controlar essa criança com o celular. E a gente precisa que os pais tomem responsabilidade sobre isso e ajudem no processo de desenvolvimento dos seus filhos. E não só os terapeutas, porque os terapeutas fazem tudo, né, da melhor maneira lá no espaço terapêutico, e aí a criança vai para casa e os pais liberam todo esse tipo de equipamento e não trabalham mais com essa criança, porque ela vai ficar na frente do celular. Então é um apelo mesmo, é um pedido para que os pais controlem o uso do celular, para que os pais estejam atentos que a criança precisa de outras atividades. Quais são essas atividades? Prepare e programe, né? Tanto atividades quanto o que você vai fazer na hora que você recusar o celular para essa criança. O que você vai fazer são técnicas em análise do comportamento aplicada para extinção desses comportamentos. E isso você pode aprender, tá? Mas é necessário que você esteja disposto e que você seja firme nisso, que você realmente diga, eu vou mudar esse comportamento do meu filho porque ele só fica na frente do celular, né? E você vê, às vezes, vai na reunião de família, um monte de criança brincando, jogando bola e aquela criança na frente do celular. Isso para mim, é muito prejudicial, é muito, me pega gravemente, né? Porque são oportunidades muito, muito ricas que essa criança está perdendo, é um prejuízo muito grande para essa criança, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí as perguntas para a gente, compartilhem e curtam os nossos conteúdos e vão lá e inscrevam-se no canal do YouTube, que lá tem, assim, um monte de coisa para vocês poderem aproveitar, tá certo?